Olá, gente, tudo bem? Vamos começar mais uma live nossa. Esperar o Felipe entrar por aí para a gente poder já conectar ele. E aí a gente manda brasa. Felipe já está aqui. Vamos lá. Vamos, Felipe. Vamos aguardar o Felipe entrando aí. Olha ele aí. Fala aí, beleza? Tudo bem? Boa noite. Ouvindo a gente bem? Tá um pouco baixo, vou tentar aumentar aqui um pouco o volume. Aí, Aqueles testes iniciais, sempre perguntar pro povo se está ouvindo bem. Todo mundo está ouvindo eu e Felipe bem? O pessoal vai respondendo aqui, ó. Fiz uma super produção para ver se aparecia camisa, vírus, bactéria, fungo, parasita. Boa! Vai aparecer a cabecinha. Só vai aparecer a cabecinha, olha aí. Bom, gente, olha só. A gente hoje vai falar um tema um pouquinho diferente. A gente mantendo essa nossa mudança do Covid. Hoje a gente vai falar de outras pneumonias nesse mundo que só fala de Covid, né? Vamos falar das pneumonias bacterianas, de algumas delas. É lógico que para uma hora a gente não vai ter como falar de todas elas. E falar um pouco de prevenção delas com vacinas. Queria já agradecer ao Felipe por ter aceitado esse convite. Ele ficou meio tímido, falou que não era muita dele não, mas eu apertei, ele veio. E aí a gente vai começar já conversando com o Felipe, começando no tema e pedindo para ele, que é o nosso convidado da noite. Apesar de sermos ambos bacteriologistas, né? Eu vou me fingir de veterinário hoje. Vou pedir pro Felipe para ele já responder. Na verdade, a gente organizou. Vocês mandaram perguntas pra gente. Podem mandar perguntas aqui agora. Eu vou ficar de olho. Vocês sabem que eu não sou muito bom nesse de ficar de olho, não, mas tudo bem. Vai fugindo algumas perguntas, mas de qualquer maneira eu vou tentando ver aqui, falando, e a gente organizou algumas perguntas, alguns temas que são primordiais da gente falar e algumas perguntas que vocês mandaram durante a semana. E aí eu já vou perguntar para o Felipe para ele já explicar. Vamos regular todo mundo, né? Igualar todo mundo no conhecimento. Vamos falar um pouco do o que é a pneumonia e quais são os tipos de pneumonia existentes. Já vamos começar com esse esclarecimento aí. Vai daí, Felipe. Maravilha. Primeiro eu gostaria de agradecer o convite, né, do Conecta Micro, aí o nome, a professora Helena, a professora Marta, enfim, todo mundo da organização, os alunos que também participam. Como eu te falei, eu sou um cara meio tímido, embora as pessoas não acreditem, mas enfim, aqui é meio informal, então a gente vai se soltando e aí o papo fica gostoso. Bom, pneumonia, como todo mundo sabe, é uma inflamação que acomete os pulmões, né? Todo o tecido pulmonar. Né? Essa inflamação, ela pode ter como causa um agente... Felipe, deixa eu só te interromper rapidinho. O povo está comentando aqui que seu microfone está baixo. Tem como a gente roubar isso e conseguir aumentar um pouquinho? Deixa eu tentar tirar, então, o... Ó, passou por um ponto aí que ficou bom, hein? Fica alto? Melhora. Melhora? Não, fica de Maravilha. boa. Show. Ó, Então, a então vai de pneumonia novo. é uma inflamação que acomete os pulmões, né, o tecido pulmonar. E essa inflamação ela pode ter várias causas, né, pode ser um agente químico, normalmente uma pneumonia por aspiração, ou até mesmo e principalmente agentes infecciosos. Né? Dentro desses agentes infecciosos, a gente pode ter vírus, bactérias, fungos, até mesmo protozoários. Então, tem uma gama aí de potenciais patógenos, que são patógenos são os micro-organismos que são capazes de causar doença. Né? Então, além desse tipo de classificação, em termos de possíveis patógenos, a gente também pode classificar as pneumonias de acordo com o ambiente em que ela foi adquirida. Né? A maioria das pneumonias que a gente conhece, aí, enfim, tem um amigo que já teve pneumonia, né? São pneumonias adquiridas na comunidade. Né? Que são essas aí muito comuns atualmente, né? O SARS-CoV-2 causando a Covid-19,
A Covid-19, dentre uma das manifestações, né, pode ter aí a pneumonia. Então, a gente tem pneumonia adquirida na comunidade, a gente tem pneumonia adquirida no ambiente hospitalar, né? A gente tem pneumonia adquirida na comunidade, mas por micro-organismos que são normalmente resistentes a antibióticos, aí entra numa classificação diferente, né? Pneumonia adquirida na comunidade, mas associada aos cuidados em saúde. Então, existem vários tipos de pneumonia. Né? Vamos mudando, né? Hã? A gente vai atualizando essas coisas. Né? Exatamente. Né? Então, a gente e cada vez mais a gente descobre novos patógenos, como é o caso atual desse novo coronavírus que está causando essa pandemia, né? Infelizmente. Entendi. E aí, outra pergunta que o pessoal mandou, eu gosto que a gente tem desde o nossos seguidores, a gente tem desde o pesquisador ao leigo na microbiologia, né? Então a gente tem vários tipos de pergunta. Então essa, por exemplo, perguntou assim, como a gente pega a pneumonia e quais são os principais sintomas dela? A pergunta é boa, né? E acho que o maior desafio das lives hoje em dia é justamente esse, né? Você ter um equilíbrio para poder alcançar todo tipo de população, todo tipo de audiência, né? Então, eu vou tentar, eu sei que é difícil, né? Mas é bom que a gente tem que exercitar isso para falar com todos os Isso. Como é que se pega a pneumonia? Né? Quando a gente pensa numa pneumonia por pneumonia química, né? Pneumonia normalmente por aspiração, aí a inalação de alguma substância química que chega no pulmão, a aspiração dessa substância química que chega no pulmão e vai causar uma inflamação. Quando a gente tem uma pneumonia por algum agente infeccioso, né, a principal forma de se pegar a pneumonia é a partir da aspiração de micro-organismos do trato respiratório superior. Né? E a partir da aspiração desses micro-organismos, eles vão chegando lá no trato respiratório inferior, né? Passando lá depois da traqueia, vem os brônquios, bronquíolos, alvéolos, né? Então lá no pulmão já, e aí se multiplicam lá no pulmão, lá dentro dos alvéolos, que é onde ocorre a troca de gases, né? Lembrando que no pulmão é que a gente troca, né, os gases, então entra oxigênio, sai CO2, enfim, e é lá que eles se multiplicam e vão causar, então, uma inflamação que a gente conhece como pneumonia. Então, essa é a principal forma, né, de se pegar a pneumonia, pelo menos reconhecida. Mas existem outras formas, né? Então, tem uma forma mais rara, que é a partir do sangue, por exemplo. Então, o micro-organismo está circulando no sangue, e a partir do sangue pode atingir o pulmão, que a gente chama de via hematogênica, né? Mas isso é bem raro, né? Bem raro não, mas é bem menos comum, né? E uma outra coisa bem interessante é que até pouco tempo atrás a gente achava que o pulmão era um sítio estéril do corpo. O que é um sítio estéril? É um sítio que não tem nenhum micro-organismo, né? Então, há pouco tempo atrás a gente achava que o pulmão era um órgão estéril. E a gente sabe que não é mais, né? Por conta do desenvolvimento de uma série de técnicas aí, principalmente biologia molecular, já se sabe que existe uma microbiota pulmonar, uma microbiota alveolar, numa concentração muito baixa, sim, né? Mas uma microbiota até diversa, né? E essa diversidade ela é importante, né? E o que pode acontecer, alguns indícios mostram que pode acontecer um desequilíbrio dessa microbiota e aí você tem uma diminuição... É o tal da disbiose, né? Exatamente. Tem uma diminuição da microbiota, da diversidade da microbiota e o aumento da concentração de um ou outro micro-organismo e aí levando ao desenvolvimento da pneumonia, né? Esse conceito que você falou aí da disbiose é muito comum para a microbiota intestinal, né? As pessoas conhecem como flora bacteriana intestinal. Então, lembrando, gente, flora tem a ver com planta, embora normalmente a gente fale flora para a população em geral, o termo correto, né, na área microbiota, né? E isso também pode acontecer na cavidade oral, causando cárie, né, doenças periodontais, como gengivite, e essa disbiose também pode acontecer, pode ser um dos principais fatores para causar pneumonia. Mas, lembrando, não basta da presença do micro-organismo, né? Precisa ter também uma série de outros fatores. Toda doença ela é multifatorial, né? Você tem aí fatores do hospedeiro, como a imunidade dele. Se ele tiver uma doença, né, que comprometa o seu sistema imunológico, vai ser mais fácil para um micro-organismo causar doença. Se ele tiver contato com uma carga microbiana maior de uma vez só,
a chance dele ficar doente é maior do que se ele tiver contato com uma dose pequena daquele micro-organismo, né? Então, você tem aí vários fatores e também a virulência do micro-organismo. O que é a virulência? Seria a agressividade dele, né? Então, todos esses fatores, eles precisam entrar numa combinação aí ruim para o hospedeiro para que ele desenvolva alguma doença. Isso vale para qualquer tipo de corpo, né? Entendi. Não, é bom você ter falado da virulência, porque o povo, às vezes, muita gente perguntou sobre resistência antimicrobiana, a gente vai falar disso hoje, e todo mundo fala assim, a bactéria má, a bactéria muito resistente a antibiótico, que nada a ver uma coisa com a outra, né? Exatamente. Não Você bem necessariamente. trabalha com uma que não é tão resistente assim, mas é bem malvadinha, né? Exatamente. Exatamente. Então, você que andou lendo mais sobre isso, assim, gente, por que eu tô toda hora falando que o Felipe andou lendo mais sobre isso, né? Porque eu botei ele para estudar, não. Apesar dele ter, como ele é super preocupado com qualidade das coisas, ele certamente estudou hoje. Mas é porque ele trabalha com pneumococo, né? E o pneumococo é um agente respiratório, então ele está mais por dentro, né? Até porque eu sou, vocês já sabem, já falei algumas vezes aqui, sou veterinário, né? E cachorro tem uma dinâmica completamente diferente nas pneumonias. Mas aí, Felipe, você que, fora o pneumococo, que a gente depois vai falar mais para frente, mas lógico, pode citar ele também, quais são os agentes infecciosos principais nessas pneumonias? Então é importante a gente esclarecer qual é o tipo de pneumonia, mas a gente, desculpa, passou o mosquitinho. Aqui vai passar gato daqui a pouco. Qual é o tipo de pneumonia? Mas a gente pensando na pneumonia adquirida na comunidade, que é a mais comum, né, para a população em geral. Já estão querendo te chamar para fazer trabalho aí, ó. Opa, depois eu falo. Pesquisa é sempre importante, investir em ciência é sempre importante. Tamo aí. Aí ele já querendo te dar trabalho, ó. Se você encara infecção de pneu, se você encara infecção por pneumo em pacientes de Covid, tá vendo? Tá querendo te dar trabalho já. Já tem um projeto ali submetido nesse sentido. Enfim, vamos ver o que acontece. Então, dependendo do tipo de pneumonia, né, os patógenos, ou seja, os agentes causadores, podem variar muito. Mas quando a gente pensa em pneumonia adquirida na comunidade, a gente tem aí a possibilidade de ter agentes virais, agentes bacterianos, agentes fúngicos e também protozoários, né? Então, são várias causas. Vírus são importantes, agentes de pneumonias adquiridos na comunidade, e a gente pode relatar aí o vírus da gripe, né, o influenza, tipo A e tipo B, né? A gente pode falar aí de adenovírus, rinovírus, enfim, até os coronavírus são causas de pneumonia, e agora esse novo coronavírus é uma causa extremamente importante de pneumonia, né? Então, vírus são importantes agentes de pneumonia. Bactérias são outros agentes extremamente importantes. E aí, dentro de bactérias também a lista é grande. Então, o principal agente é o Streptococcus pneumoniae, conhecido como pneumococo, que é justamente uma das bactérias que eu trabalho, né, na minha pesquisa lá com os nossos alunos e colaboradores. Hemófilos influenza, Staphylococcus aureus, né, que o Bruno trabalha. Enfim, a gente tem aí na comunidade uma variedade grande, tem Streptococcus pyogenes, que é um importante agente de infecção de garganta, né, a famosa, né, tonsilite, na verdade é famosa como amidalite, né, mas não é um termo muito correto atualmente não, mas vamos manter a amidalite, que é como a galera conhece mais. Não é? E aí, enfim, os patógenos bacterianos são variados, né, assim como os virais, mas se a gente selecionar por espécie bacteriana ou por agente viral, aquele que se destaca, o principal, né, se a gente separar grupos, enfim, considerar o agente, o pneumococo, né, a bactéria Streptococcus pneumoniae, é a principal. Isso a gente pensando numa pneumonia adquirida na comunidade. E tirando esse agente novo agora aí, que é o SARS-CoV-2, né? Porque tudo vai mudar um pouco a epidemiologia, ou seja, o estudo do que afeta mais a população, como afeta, isso vai mudar, com certeza, está mudando. Esse aí é conhecimento on time, né? Exatamente. Toda hora a gente vai aprendendo. Exatamente. E a gente também tem os agentes fúngicos, né? E até mesmo protozoários, mas esses normalmente causam pneumonia em pacientes que têm uma imunidade baixa, né? Isso a gente está falando em pneumonia adquirida na comunidade. Quando a gente vai para a pneumonia hospitalar, aí a gente já passa a ter uma diversidade grande de patógenos, inclusive bacterianos, né?
E aí, enfim, Escherichia coli, Klebsiella pneumoniae, Pseudomonas aeruginosa, que é um patógeno muito associado à pneumonia em quem faz ventilação mecânica, né? É um patógeno muito clássico de pneumonia associada à ventilação, né? E o respirador de ventilação mecânica hoje em dia é tão comum para pacientes graves de Covid, né? Então você tem aí um risco grande de poder ter infecções, co-infecções, existem co-infecções entre o SARS-CoV-2 e outros vírus e até mesmo outros agentes como bactérias. Mas o pneumococo, de fato, por enquanto, né, antes desse SARS-CoV-2, o principal agente de pneumonia adquirida na comunidade. Ó, que fique registrado, não sei se é a popularidade do Felipe, mas a gente já chegou a 100, tá? Então, Pá. é... Difundir não é? conhecimento. Né? Já que você falou aí que o pneumococo é o principal agente, comenta mais um pouco sobre ele, já que também é sua... Pra gente também, assim, já que ele provavelmente era o primeiro e tudo caminha para de repente ele virar o segundo, mais importante, mas continuando sendo importante. Fala um pouco mais dele, apresenta esse rapazinho que você trabalha tanto aí. Então, eu vou ser suspeito para falar, se deixar falando de pneumococo aqui, enfim, essa live vai ter que durar aí pelo menos... Pode deixar que eu 4 recebo horas. mensagem aqui eu recebo mensagem da diretora Helena aqui mandando cortar assunto, tá? Boa, boa. Enfim, o pneumococo é uma bactéria que normalmente habita o trato respiratório superior da população humana, né, de modo geral, mas principalmente em crianças, né? E normalmente ela fica aqui no nariz, atrás do nariz, né, a gente chama de nasofaringe, né? Pode até estar na orofaringe, principalmente em crianças. Em adultos, embora a gente possa encontrar bem baixo, em torno de 5, 10% no máximo. Em crianças, 20% a 80%, depende do tipo de população, se a criança frequenta creche ou não, se vive em ambientes aglomerados ou não, né? Elas apresentam mais ou menos o pneumococo aqui colonizando, que é um estado em que a bactéria está presente, mas a doença não se manifesta. É o portador assintomático, né? Então, essa presença do micro-organismo aqui, ela é importante porque, a partir da colonização, e aí, por vários fatores, essa bactéria pode ser aspirada do trato respiratório inferior e causar pneumonia e outras doenças pneumocócicas, como meningite, por exemplo, né? Ou então, pode ser transmitida, né, por gotículas, enfim, para outros indivíduos, né? E esses outros indivíduos que não têm imunidade contra esse agente podem acabar desenvolvendo a doença pneumocócica. Então, é uma bactéria muito comum. Em criança, não se faz nenhum tipo de tratamento para essa criança que está colonizada, ou seja, que apresenta a bactéria, mas é importante a gente ter uma noção, monitorar como está essa situação numa população, para a gente saber as medidas ideais de controle, de prevenção principalmente. A gente vai comentar um pouco sobre vacina adiante, né? Então é importante a gente fazer isso. Então é uma bactéria muito comum na população, e ela gosta de aglomeração. A gente fala tanto de aglomeração em Covid-19, né? Olha só, o SARS-CoV-2 gosta de aglomeração, né? Agentes respiratórios costumam gostar, né? Exatamente, né? Então, doenças que são transmitidas pelo ar, por gotículas, aerossóis, né? Elas gostam de ambientes aglomerados, né? E a gente faz estudos, tem desenvolvido estudo em Niterói, né? Eu sou da UF, Universidade Federal Fluminense, e Niterói é um dos principais cenários que a gente faz pesquisa. A gente tem feito pesquisa lá com pneumococo desde 2009, quando eu entrei na UF, né? E o que a gente observa, diante de vários aspectos e estudos que a gente já fez, é que crianças que frequentam creche, né, são mais colonizadas por pneumococo, né, o que já era esperado, porque a aglomeração é maior, né? E também o que a gente observou é que crianças que moram em favelas, né, ou seja, comunidades carentes, né, elas também têm uma chance maior de carrear o pneumococo, de ser colonizado pelo pneumococo. Isso de forma assintomática, né, sem causar doença, né? Por quê? Porque a gente imagina que por conta da aglomeração também muito característica desses aglomerados subnormais, que é o nome técnico de favela aqui no Brasil, né? Essas comunidades aglomeradas. Isso, esses aglomerados favorecem a disseminação do micro-organismo
E se entrar em contato com algum indivíduo que tem imunidade mais baixa, ou indivíduo que está em maior risco para desenvolvimento de doença, aí ele pode ter a doença pneumocócica, e a principal delas é a pneumonia. Né? Lembrando que os principais indivíduos em risco para a doença pneumocócica são os extremos de idade, então crianças abaixo de 5 anos, sobretudo abaixo de 2 anos, e idosos, aqueles acima de 60 anos. Então, esses extremos, eles são os que são mais afetados pelas doenças pneumocócicas, mas isso também vale para uma série de outras doenças infecciosas. Tá. Kelzinha, aproveitando, já pegando a pergunta aqui. Kelzinha, o problema desses nomes de perfil que a gente acaba falando eles, né? Não tem jeito. Kelzinha deve ser Raquel, não sei, tô chutando. Perguntou por que essas crianças aí não manifestam a doença. Então, como eu falei anteriormente, a doença, ela depende de vários fatores. Então, além da virulência do micro-organismo, então existem vários tipos de pneumococo. A gente vai falar um pouquinho disso também para falar de vacina. Existem mais de 90 tipos de pneumococo, né, dessa mesma bactéria, mas né, muitos tipos. Alguns desses tipos são mais agressivos, outros menos agressivos. Né? Existe a questão da imunidade da criança. Né? Algumas crianças estão com o sistema imune em dia, outras não se alimentam bem. Né? Então, isso é uma questão muito comum aqui no Brasil, né, em países de renda média e baixa. Né? Então, a desnutrição, né, a falta de alimentação adequada, isso também diminui a imunidade, entre outros fatores. Né? Enfim, então, viver em ambientes aglomerados, constantemente aglomerados, e a virulência do micro-organismo e a imunidade da criança são fatores que vão pesar para saber se aquela criança ou aquele mesmo outro indivíduo ele vai desenvolver a doença ou não. Perfeito. E aí vamos começar então na parte do tratamento e controle, né? Uhum. Fala aí, como é que a gente faz o tratamento das pneumonias? Tem um tratamento mágico? Não tem? Não, Que nem na amostra. Que eu, por exemplo, quando eu falo nas minhas aulas para as veterinárias, eu até comentei semana passada que o tratamento de bactérias, na maioria das vezes, qual o tratamento para. Tudo bem, a gente está falando de bactéria, né? Mas qual o tratamento para doença com a bactéria tal? Antibiograma. Tratamento para a bactéria tal? Antibiograma. Eu ensino o antibiograma. Mas para eles aprenderem que tem que fazer antibiograma. Mas assim, em relação às pneumonias, Sim. é antibiograma ou tem algum tratamento? Então, o antibiograma, ele seria lindo se a gente pudesse esperar o resultado dele para poder iniciar o tratamento no paciente. Acaba sendo inviável na grande maioria das vezes, nem todas as vezes. Né? Eu não falo para esperarem o resultado também, não. Eu só falo para fazer. Exatamente. Né? O ideal é esperar, mas não tem como. O paciente precisa receber um tratamento. E o tratamento ele vai variar de acordo com o tipo de pneumonia. Né? Se a gente tem uma pneumonia viral, normalmente o tratamento é dos sintomas apenas. Né? A não ser que seja uma pneumonia viral que se agrave. Aí você vai precisar tomar um antiviral. Se a gente lembrar da gripe suína, da H1N1, na época, o Tamiflu, né, foi muito utilizado, enfim, contra a influenza. Então, em pneumonias virais mais graves, você vai tomar um antiviral. Quando a pneumonia é bacteriana, né, a pneumonia bacteriana exige que você trate com antibiótico. Né? Então, esse tratamento antibiótico ele é feito de forma empírica. Né? A gente está falando de pneumonia adquirida na comunidade. Né? Então, esse tratamento ele é feito de forma empírica. O que é um tratamento empírico? O médico, que é o que vai e pode receitar o antibiótico para você, ele vai saber, ele se mantém atualizado, e ele sabe que na comunidade os principais agentes de pneumonia bacteriana são pneumococo, hemófilos influenza, dependendo do perfil do indivíduo, né, Staphylococcus aureus, né? Enfim, então ele vai saber qual é o perfil e ele vai saber qual é o tratamento recomendado para aquele tipo de paciente. Um antibiótico muito utilizado é a azitromicina, já volto a falar nela, a azitromicina, né? E o outro, que é muito comum, é o beta-lactâmico, que é a amoxicilina. Né? E muitas vezes eles combinam a amoxicilina com outro composto, e aí o nome comercial mais famoso aí é o clavulin, né? Tem a amoxicilina mais um inibidor de beta-lactamase, né? Enfim, então é um nome comercial, mas é um beta-lactâmico. Então esses dois
né, Ácido clavulânico. ácido clavulânico, isso. Né? Esses dois, eles são os mais usados. Mas existem outros, como a levofloxacina, né? A levofloxacina, que é uma fluoroquinolona, para quem é da área vai reconhecer o nome, quem não é vai xingar a gente. Né? A levofloxacina é uma droga que pode ser utilizada para infecções respiratórias. Né? E ela é muito eficiente contra o pneumococo, por exemplo. Né? Agora, essa questão dos antibióticos, ela é extremamente importante, né? Principalmente por conta da resistência. Né? E antes de falar da resistência, eu vou falar só da azitromicina, porque alguém mandou essa pergunta antes, né? Mandou. Posso usar azitromicina para COVID? Ou qual é o tipo de bactéria que pode acometer o pulmão logo após a COVID ou junto com a COVID? Né? Seria uma pneumonia secundária à COVID, ou seja, um agente que se instala no pulmão depois que o SARS-CoV-2 causou lá um estrago, isso seria uma pneumonia secundária à COVID, né? Ou uma co-infecção, que seriam infecções simultâneas do SARS-CoV com outros agentes. Então já tem na literatura vários relatos de co-infecção, né? Então, SARS-CoV-2 com outros vírus, né? Principalmente influenza. Tem muito com outros vírus, né? Sim, tem muito com outros vírus. Influenza é muito comum, influenza e SARS-CoV-2 ao mesmo tempo no paciente, mas também tem relatos de co-infecção com bactérias e até fungos, né? Aspergilos, né? Aspergilos, né? Mas aspergilos foi o último que apareceu, né? Exatamente. Então, na verdade, vai aparecer muita coisa ainda, né? Nesse on-time aí. E aí perguntaram, qual é a mais frequente? Qual é a bactéria mais frequente associada à pneumonia secundária, né, pós-SARS-CoV? Né? Não se sabe ainda, a gente não tem um levantamento para dizer qual é o mais frequente. Mas Mycoplasma pneumoniae e Streptococcus. Eita, Felipe caiu. Felipe deu uma caída, mas pera aí que a gente chama ele de novo, não tem problema não. Ele já voltou aí, ó. Já vou sacanear ele se ele não pagou a conta. Eu ia te sacanear se você não pagou a conta. Mas hoje eu passei o dia sem internet porque a net é assim mesmo. Então a gente deixa pra lá. Eu caí aqui, mas não me machuquei não. Tô bem. Tá? Show de bola. Então, já perdi até o raciocínio que eu tava. Eu tava falando das co-infecções e pneumonia secundária. Isso, né? isso. Então, pneumococo é com certeza um dos mais frequentes. O Mycoplasma pneumoniae também vai estar lá. Staphylococcus aureus também vai estar bombando. Né? Eu procurei muito artigo, principalmente, assim, você vai concordar comigo, né? A gente que trabalha com bactéria nunca estudou tanto vírus quanto agora, né? Exatamente. Mas, enfim, de vez em quando eu deixo esse meu sentimento sair de que eu estou estudando muito vírus pro meu gosto. Cara, mas é o que todo mundo quer saber e a gente não sabe muita coisa ainda. Não, e a gente fica até nessa agonia, né? De as pessoas às vezes perguntarem assim, porque, por exemplo, teve alguém que perguntou assim, então será que as crianças que são mais atingidos, têm mais contato com outros agentes, estão protegidos ou não? Isso tudo a gente vai descobrir depois. Linha de pesquisa para o Felipe no futuro. Né? Quem sabe? Mas quem sabe, ó, já estou tentando fazer você. Ciência, se fomentar já estou tentando arrumar um jeito de você não sair do pneumococo, mas ir para a corona, viu? Opa, não precisa largar. Para isso existe algo extremamente importante na ciência, que é a colaboração. As colaborações são essenciais para a gente responder. Puxa o virologista para a gente. Exatamente. Puxa o virologista para ajudar a gente. Mas eu estava brincando, acabei que brinquei, perdi o fio da meada um pouco. Eu acabei que eu dei uma lida e assim, ainda tem muito pouco estudo, né, de agente. A gente fica ouvindo, escuta muito. Então, a gente teve aqui uma live com outro Felipe um dia, e ele falou que na vivência dele médico, o que mais tem aparecido é o aureus. Aí fui procurar artigo hoje. Nos artigos chineses apareceu
Acinetobacter baumannii, que nem é importante, mas normalmente não estaria entre os principais, Sim. né? Mas eu acho que, assim, essa pergunta que muita gente fez, porque, assim, todo mundo quer saber de Covid e alguma coisa com Covid. Então, É. assim, que muita gente perguntou é qual agente bacteriano mais associado à Covid. Não temos como saber agora. Ano que vem é capaz de a gente ter essa resposta, né? E complementando isso daí, né, muitas vezes não chega nem a ter uma pneumonia secundária, porque a infecção pelo SARS-CoV-2 é tão agressiva que 90% dos casos, ele mesmo é um agente. É só ele mesmo. O paciente às vezes vai a óbito, né? E aí só nos outros 10% é que você tem esses outros agentes secundários, né? Porque na grande maioria das vezes, ele é o agente sozinho, muito agressivo, causa, né, todo aquele problema no pulmão do paciente, né? E a gente sabe que agora também tem questão a ver de coagulação, né, do sangue. Enfim, isso aí está sendo estudado cada vez mais, a gente sabe. E eu vi que alguém perguntou ali, fala sobre recontaminação, né? É Do algo ainda corona. novo, e só para tentar ajustar um pouco esse termo, infecção, contaminação, né? Porque contaminação tem muito a ver com superfície, né? Um ambiente ou uma superfície é contaminado, mas quando o vírus ou um micro-organismo qualquer entra no organismo, no hospedeiro, a gente chama isso de infecção, né? Então a nossa mão, né, a superfície ou o ambiente, ele vai estar contaminado, mas dentro da gente, a gente tem uma infecção. E aí ela perguntou sobre a reinfecção, a possível reinfecção. Olha, eu não vi nenhum trabalho que aponte que tem uma reinfecção por uma cepa diferente comprovado. Não, Né? Você tem isolamento, mas não se sabe se aquele causou a doença, não se sabe se é um resquício ainda da infecção anterior. Parece que teve um caso de uma chinesa. Parece que teve um caso de uma chinesa que, na verdade, depois se concluiu de que ela não tinha se curado, né? Exatamente. Então, existem várias suposições, né? Mas a gente não tem nada de concreto ainda. Já encontramos 2 cepas diferentes no mesmo indivíduo. Mas será que as 2 cepas estavam causando doença? Porque uma pode ter causado, a outra pode ter chegado depois, está lá junto, ele ainda está positivo para coronavírus. Enfim, então é muito novo, né? O que se imagina é que ainda não. Mas como esse vírus é um vírus de RNA, ele vai, né, já está sofrendo mutações. Quanto tempo vai durar essa imunidade, né? Vem sofrendo mutações, a gente não sabe muito o que vai acontecer no futuro. Né? Como o vírus da gripe, né? Ele vai sofrendo mutações, mas a gente já tem um procedimento para criar a vacina contra a gripe e ele todo ano atualizado. Essa vacina todo ano é atualizada. Tomara que a gente chegue a uma vacina mais rápido possível contra o coronavírus novo, né? Mas a gente ainda não tem essas informações. Então, ó, já que a gente divagou e começou até a falar de vacina e recontaminação, para dar crédito ao perfil, o lema da UF, nosso querido Luiz, pediu para a gente fechar o raciocínio da azitromicina. Se a gente já fechou, né? Então... Tá. Então, a azitromicina, ela é um importante antibiótico usado para infecções bacterianas, mas tem vários estudos que mostram que ela tem atividade contra outros micro-organismos também, né? Incluindo o vírus, né? Mas estudos com arboviroses, estudos clínicos com arbovirose, né? Arbovirose que a gente fala são aquelas doenças virais transmitidas por artrópodes, né? Por mosquitos, né? Enfim, dengue, zika, chikungunya. Teve um ensaio clínico, eu não lembro agora qual foi o arbovírus, mas foi feito lá num país da Ásia, e eles não conseguiram comprovar a eficácia da azitromicina clinicamente, né? Eles comprovam que in vitro tem atividade, mas na clínica, quando eles foram fazer ensaios clínicos em humanos, né, controlados, uma população, um N amostral interessante, eles não conseguiram visualizar nenhuma melhora em comparação com o grupo controle, né? Então, não é utilizado para nenhum arbovírus, mas mostrou alguma atividade in vitro. Um estudo inicial em humanos, que foi muito mal feito, com uma amostragem baixa, mostrou alguma possível eficácia, e hoje em dia é autorizado o uso off-label, né, contra a Covid. Né? O que é o uso off-label? Não está na bula do medicamento que ele serve para tratar aquela doença. Mas pode ser que ele tenha alguma eficácia, o uso é permitido.
embora não seja recomendado por nenhuma agência reguladora. Entendeu? Que é o que a gente tem feito muito no Covid, né? Um monte de tratamento off-label, na verdade. E a resistência é importante, né? A resistência antibiótica é importante. O uso cada vez mais de antibiótico vai selecionando bactérias resistentes e em breve a gente fica sem opção terapêutica. Isso vale para o beta-lactam, para a amoxicilina, né? Que é uma penicilina usada contra o pneumococo. Né? A azitromicina é uma droga alternativa para o pneumococo, muitas vezes, e a gente vê a resistência, né? Tanto em amostra que coloniza, né? A amostra de pneumococo que coloniza aqui as crianças e adultos de Niterói, nos trabalhos que a gente fez, a gente observa, em torno de 40% das amostras são não suscetíveis à penicilina. Olha só. Em torno de 20%. Isso era um negócio que eu ia te perguntar. Em torno de 5% a 20%, aí depende da população, né, já resistentes à azitromicina. Então, é uma preocupação grande o uso de antibióticos, e o uso agora está se intensificando para outros fungos, e isso vai ter um impacto, com certeza, na resistência bacteriana. Não só em pneumococo, mas para outras bactérias. Vai a tal da desbiose de novo, né? Exatamente. Eu estava conversando com o Leandro, que já sacaneou a gente aqui. Leandro, quase falei o palavrão, né? Porque a Lili principalmente, né, Eliane, amiga minha, professora, a gente tem comentado que assim, daqui a pouco vai ter um boom por bactérias que se beneficiam desse antibiótico, né? E o Clostridium difficile é um deles. A gente está, né? Mas enfim. Então agora, mantendo aí um pouco, e aí acho que aproveitando mais ainda no seu know-how dos pneumococos, prevenção dessas pneumonias. Como é que a gente pode fazer? Para quem que a gente tem vacina? Para quem que não tem? Vamos lá. Vacina contra pneumonia existe, né? Existem algumas, perdão. Agora, prevenção, na verdade, prevenção e controle. Quando tem alguém com pneumonia, obviamente essa pessoa precisa ser isolada, né? Não pode, né, ir trabalhar, não pode ir para creche, não pode ir para escola, né? Qualquer doença infecciosa, esse é o procedimento, né? Agora, para prevenir, vacina, né? Quando tem disponível. E para o pneumococo, a gente tem vacina disponível. Na verdade, existem várias vacinas. Isso que eu ia te falar. Aí já aproveita para esclarecer que tem VP10, VP13, VP23. Exatamente. E tinha a VP7 também, então VPC7. Tinha VP7, verdade. Tinha 7 valentes. Enfim, o que são essas vacinas, né? O pneumococo, como eu falei antes, é uma bactéria que pode ser dividida em vários tipos ou sorotipos. Essa divisão em tipos é baseada no seu envoltório, né, que a gente chama em bactéria de cápsula, né? Essa cápsula é importante para a bactéria ficar dentro do hospedeiro, lá dentro do ser humano, no caso, né, protegida do sistema imune dele, né? E aí, como é que a gente pode combater essa bactéria que está lá protegida dentro da sua cápsula? Com a produção de anticorpos, né? Então, a vacina, ela tem como objetivo estimular a produção de anticorpos contra a cápsula dessa bactéria, né? Como existem mais de 90 tipos dessa bactéria, tá vendo fica difícil criar uma vacina que proteja contra todos os tipos. Então, o que se faz? Selecionam-se os tipos mais frequentes, né, que causam doença, né? Isso, o ideal é que sejam os tipos mais frequentes no mundo inteiro. Mas, normalmente, os primeiros estudos começaram nos países de alta renda. Então, as primeiras vacinas, elas contemplavam principalmente os tipos mais comuns naqueles países. E aí, depois, as vacinas foram se tornando mais abrangentes por uma série de fatores. Hoje em dia, a gente tem basicamente 3 vacinas licenciadas contra pneumococo e as 3 já estão disponíveis aqui no Brasil, né? Uma é a 10 valente, a outra é a 13 valente e, por incrível que pareça, a mais antiga é a 23 valente. Mas por que a mais antiga é a 23 valente? O que é isso de 10, 13, 23? Né? Significa que uma vacina 10 valente, né, do pneumococo, a vacina pneumocócica 10, ela protege contra 10 tipos do pneumococo. A vacina 13 contra 13
e a vacina 23 contra 23 tipos do pneumococo. Mas por que a vacina 23 ela é mais antiga? Porque a tecnologia dessa vacina, ou seja, como ela foi desenvolvida, é bem mais simples. O que se fazia? Né? O que se faz ainda? Ainda é uma vacina que existe. Né? Você pega só um pedacinho da cápsula de 23 dos mais de 90 sorotipos e mistura aquilo ali, né? Obviamente faz uma série de preparações para administrar no paciente, né? no indivíduo, não no paciente. Né? Ele está se prevenindo, então ele não é nenhum paciente ainda. A ideia é que ele não se torne paciente. Né? Então, você pega um pedacinho da cápsula, e essa cápsula ela é formada por polissacarídeo. Né? Para simplificar, polissacarídeo significa muito açúcar. Né? Então, você pega uma porção de açúcar, né? Cada um específico para um dos tipos de pneumococo, mistura tudo isso, faz uma vacina, e essa vacina protege contra 23 tipos. É uma vacina disponível desde o início dos anos 1980, né? Então já é bastante antiga. Qual é o problema dela? Por ser uma vacina à base de açúcar, ela não é muito imunogênica. O que é isso? Ela não estimula muito a produção de anticorpos e ainda gera uma memória, né, imunológica baixa, que é o que um dos mais importantes fatores das vacinas. Né? E aí, essa vacina 23 valente, ela, por ser à base de açúcar, ela não pode ser dada para criança com menos de 2 anos de vida, porque ainda não tem sistema imune desenvolvido. Né? E aí, depois de muito tempo, a tecnologia foi evoluindo, eles desenvolveram as vacinas conjugadas. Né? Começaram com a vacina 7 valente, depois evoluíram para 10 e para 13. Atualmente, a gente tem as vacinas 10 e 13 valente. São vacinas muito mais caras. Por quê? Porque cada açúcar da cápsula de um determinado tipo do pneumococo tem que ser conjugado, tem que ser ligado a uma proteína carreadora. Né? Então, você conjuga quimicamente um açúcar com uma proteína, depois da outra cápsula, o açúcar com uma proteína. Então, a produção disso é mais difícil, é mais cara, e essas vacinas são muito mais caras. Mas qual a vantagem? Podem ser usadas por crianças com menos de 2 anos de idade, né? Que é a faixa etária que mais sofre com as doenças pneumocócicas. Né? Então, essa é a grande vantagem das vacinas conjugadas. Entendi. A proteção, aí assim, aproveitar que a gente está falando, já te perguntando uma das perguntas nossas, e aí nessa eu vou emendar um monte de pergunta que eu fui anotando aqui sobre vacina, que um monte de gente perguntou. Vamos ver se a gente é capaz ou não, porque acho que tem umas aqui que o pessoal perguntou, acho que o médico vai ser melhor do que a gente. Mas vamos lá. Primeira pessoa que eu te pergunto, então, com tanta vacina para o pneumococo, quais que as pessoas devem tomar? E aí, dependendo do que você respondendo, eu vou tentando pensar coisas que você não foi falando. Beleza. Vi aqui que a Rayane perguntou se as vacinas conjugadas são mais imunogênicas também. Sim, são mais imunogênicas. Então, levam à produção de um título maior de anticorpos pelo indivíduo. Então, as vacinas conjugadas, elas são muito mais imunogênicas do que as vacinas polissacarídeas, pelo menos as contra o pneumococo. Né? E isso justifica, então, o seu uso. Alguém colocou ali, já tomei a pneumo 23, posso tomar essa vacina 13 valente? Pode tomar, mas depende do seu caso. Né? Você tem que esperar um determinado intervalo, normalmente de 1 ano, né? Entre uma vacina e outra, se você começou com a 23, mas cada caso é um caso, tem que ser estudado qual o intervalo recomendado. E essas vacinas, elas são recomendadas para diferentes faixas etárias. Vou tentar simplificar aqui. Criança, né? Criança deve tomar qual vacina? Bom, criança abaixo de 2 anos só pode tomar vacina conjugada. Né? E aí, o que a gente tem no SUS, o que a gente tem na rede privada? Né? A grande vantagem é que no Brasil, a gente tem no SUS uma dessas vacinas. Então, toda criança ao nascer, né, a partir de 2 meses de vida, toma a primeira dose de forma gratuita e depois, aos 4 meses, toma a segunda dose. Essa vacina é a vacina pneumocócica 10, né, que protege contra 10 tipos. E se eu quiser tomar a 13, posso? Sou uma criança de com menos de 2 anos. Pode, mas seu pai que vai ter que pagar para você. Aonde? Numa clínica privada de imunização.
E o custo dessa vacina numa clínica privada é um pouco salgado, algo em torno de 200 a 300 reais, varia um pouco. Né? A Então, diferença dessas duas são 3 sorotipos. exatamente. Então, as 10 que tem na 10, tem na 13, e a 13 só tem 3 a mais. Também não tem diferença entre elas. A única Perfeito. diferença. Beleza. Essa isso. Além do fabricante, né, a Sim. outra diferença é essa. Né? São só E esses 3. qual você recomenda? Né? Qual vacina você recomenda para dar para criança com menos de 2 anos? Se possível, se você tiver dinheiro, né, e aí eu estou falando com menos de 10% da população brasileira, né, que consegue vacinar os seus filhos, pague a 13. Qual é a grande vantagem dela? Proteção contra 3 sorotipos a mais. Né? E esses Agora, 3 são muito importantes? esses 3 são muito importantes, por quê? Porque os 3 que são a mais na vacina 13 valente, eles começaram a ficar mais frequentes aqui no Brasil, porque a gente tomou, as crianças, na verdade, tomaram Tomou a vacina 10. Vem tomando desde 2010, né, a vacina 10 valente, gratuitamente pelo SUS. Né? E aí, vários sorotipos da vacina, na verdade, praticamente todos foram eliminados, né? E outros sorotipos que não eram muito frequentes, eles começaram a ficar mais frequentes. Né? E Parece aí, que eu li uma tese que fez isso. Não estou lembrando agora. a gente observou isso em Niterói e isso tem acontecido no Brasil inteiro. Né? Então, alguns dos sorotipos que emergiram após a introdução da vacina pneumocócica 10 estão na 13 valente. Então, se você tem condições, pague a vacina 13 valente. Mas a vacina 10, ela já é muito boa. Né? Então, às vezes eu não tenho uma condição muito boa. Então, tem gente que toma as 2 doses primárias da 10 valente na rede pública e vai para o reforço, que é após 1 ano, para a rede privada. Então, existe essa combinação. Embora ela não seja oficialmente recomendada, isso é feito, né, muitas vezes. Isso pode ajudar na prevenção e diminui um pouco o impacto no bolso dos pais ou dos responsáveis pelas crianças. Né? Mas se você pode pagar, tome a 13 valente. Né? Se você não pode pagar, a 10 já é muito boa. Já é muito boa. E é extremamente importante que toda criança, né, a partir de 2 meses de vida, seja vacinada contra doenças pneumocócicas. Ela, no fim do ano passado, estava em falta em alguns postos de saúde. Né? Espero que já esteja regularizado. Mas ela é uma vacina muito boa, né, e importante de ser administrada. Né? Agora, para outros grupos etários, né, aí as recomendações variam muito. Né? Quando você tem pacientes de risco, né, e aí pacientes de risco para doenças pneumocócicas são principalmente pacientes HIV positivos, né, pacientes com câncer, né, pacientes oncológicos, né, e pacientes que foram submetidos a transplantes de órgãos. Né, então, pacientes HIV positivos, pacientes com câncer e pacientes transplantados, esses 3 são os principais grupos de risco, embora existam outros. Transplantados de qualquer órgão ou de pulmão? De qualquer órgão. De qualquer órgão. Show de bola. Sejam de órgãos sólidos ou sejam aqueles de medula óssea. Né? Então, leucemias, enfim, também. Todos eles são de alto risco. Então, esses pacientes, a gente precisa vaciná-los também. Né? Então, na rede pública, a gente tinha gratuitamente já há bastante tempo a vacina 23 valente, que pode ser utilizada a partir de 2 anos de vida do indivíduo. Né? Você vê vantagem em usar 23? Não entendi. Você vê vantagem no usar a 23? Porque tem... E aí, de novo, vou repetir. Os 10 a 23 tem todos que tem na 13 e que tem na 10? Tem quase todos, só não tem um, né, que é o 6A, né, que é Entendi. importante. Né, mas tem praticamente todos e mais. Né? Tá. Porque aí eu vou ver se eu atendo um monte de pergunta que apareceu aqui. Se eu não atender, me faz de novo. Um monte de gente perguntou assim, médico mandando tomar na rede particular 23 porque tem melhor proteção. Tem ou não tem? Então, ela tem uma maior cobertura de sorotipos, mas ela não confere uma proteção tão boa quanto uma vacina conjugada. Né? Então, muitas vezes, o que se recomenda na verdade, a Sociedade Brasileira de Imunizações,
Até mesmo o Ministério da Saúde, agora que está disponibilizando a 13 valentes pelo SUS para pacientes de alto risco, né? Então isso é importante. Começou no fim do ano Essas passado. 3 aí. Isso. A 13 valente, ela está disponível via SUS agora, apenas para pacientes de alto risco, que são aqueles HIV positivos, oncológicos e transplantados. Né? Então, qual é o esquema de doses? Você começa com uma dose da 13 valente, né? Depois de 8 semanas, você toma uma dose da 23 valente e depois de 5 anos, você toma um reforço da 23 valente. Se já tiver tomado uma dose da 23 valente antes, aí você tem que aguardar 1 ano para tomar uma dose da 13 valente e depois mais um reforço com a 23. Né? Mas, idealmente, começa-se com a 13 e depois dá-se uma dose da 23 e um reforço após 5 anos. Por que essa ordem? Por que não o contrário? Bom, a 13 valente ela é mais imunogênica, né? E os estudos clínicos feitos em humanos, mostraram que o título de anticorpos, ou seja, a concentração de anticorpos no sangue é maior se você usa nessa ordem. Então, você começa com a 13, que vai te dar uma produção de anticorpos maior, vai te manter um nível mais prolongado de anticorpos também. Né? Então, além da produção maior de anticorpos, esse título de anticorpos, a concentração de anticorpos, ela permanece alta por mais tempo. Se você toma 13... Sabe quanto tempo? Que foi outra pergunta que fizeram aqui. Tem uma previsão aí? Os estudos, eles se interrompem normalmente com 3, 4 anos no máximo. Então, se mantém... Até 3, 4 tem. Exatamente. Né? E aí, com 5 anos, como tem uma queda, você dá um reforço com a 23. Mas você não toma mais nenhum reforço das 23 e 10. E aí, esse intervalo ele é sempre estudado, ele é sempre recomendado para você obter no paciente a maior concentração de anticorpos. Então, por isso que às vezes tem que esperar 1 ano, ou às vezes 8 semanas. Então, tudo isso tem a ver com o melhor tempo para você obter uma resposta maior de anticorpos do hospedeiro. Então, vamos lá. Para já pegar... algumas pessoas aqui que são como eu, são asmáticos, perguntaram se tem alguma recomendação especial para o asmático. Sim, asmático é considerado grupo de risco para doenças pneumocócicas, mas no Brasil, via SUS, ele não entra na vacinação gratuita. Porque na gripe ele entra, né? Na gripe ele entra, mas para o pneumococo a vacina é muito cara. Então eles não colocaram esse grupo, né? Infelizmente. Né? Mas os outros grupos de risco são idosos, asmáticos, fumantes. Né? Então, esses 3 grupos de risco, além daqueles que a gente já falou, né, transplantados, e ainda existem alguns outros, né? Fístula licórica, então, enfim, um problema na comunicação com o sistema nervoso central. Enfim, existem outros grupos de risco, mas esses são os principais que a gente falou. Na rede privada... Termina. Então, na rede privada, eu recomendo fortemente que idosos, fumantes e asmáticos tomem a vacina. Né? Tomem VP13. Principalmente a 13 valente. Né? A 13 valente. E na faixa etária mais jovem, normalmente é uma dose só da 13 valente, né? E mais para frente, aí recomenda-se já a 13 junto com a 23. Para esses de doença crônica, esses que você falou, fumante, doença crônica, idoso. DPOC. De quanto em quanto tempo? De 5 em 5 também? 5 em 5 anos? Não. Você só vai tomar o reforço uma vez, 5 anos depois, e ainda depois não se faz mais reforço. Não mais. Depois então tá. Não se faz mais reforço. Então, adulto asmático que já deve ter tomado quando criança, não precisa ir para o posto tomar. Não, se você já tomou quando criança a 10 valente, né, enfim, ou a 13 valente, você não precisa correr para o posto para tomar. Tá? Imunossuprimidos que fazem uso de imunossupressores entram nesse grupo aí também. Eles entram nesse grupo, né? A gente tem aí pacientes reumáticos, né? Pacientes com lúpus que tomam imunossupressores e acabam ficando também em alto risco para doenças pneumocócicas, mas eles não são cobertos lá no SUS. Então, eles podem buscar... Está no grupo da galera que pode buscar... Isso. Na clínica privada. Mas sempre com a recomendação do médico que acompanha esse paciente. Né?
Isso é extremamente importante. Tá. Aí já fazendo um gancho de uma pergunta que a gente recebeu sobre vacinas, né? Que aí a gente até tinha recebido isso sobre a do vírus da gripe, mas eu vou incluir a do pneumococo. Pegadinha com você. A vacina contra o vírus da gripe ou contra a vacina ou contra o pneumococo, ela ajuda a prevenir pneumonias bacterianas? A do pneumococo, lógico que sim. Mas a da gripe? Sim. Boa pergunta, né? Sim, a vacina da gripe, ela além de prevenir contra a gripe, ela pode ajudar na prevenção de outras pneumonias, né? Muitas vezes as pneumonias bacterianas são secundárias a pneumonias virais ou infecções virais, não necessariamente pneumonia, né? Então, o vírus da gripe, ou influenza, ele pode causar gripe que pode evoluir para uma pneumonia, ou pode causar gripe e facilitar a entrada de outros agentes infecciosos que vão causar doenças secundárias. E a pneumonia secundária, né, bacteriana, né, após gripe, é importante. Então, se você toma a vacina contra a gripe, né, você ajuda a prevenir, de um modo geral, contra outras possíveis pneumonias. E você pode tomar a vacina contra a gripe e a vacina pneumocócica ao mesmo tempo. Uma em cada braço, se quiser, né? Foi uma pergunta que também foi feita, né? Então você pode tomar as duas ao mesmo tempo, não tem problema. Só se deve evitar tomar a vacina se você tiver com um estado febril agudo, né? Uma febre aguda, enfim. Aí você deve esperar passar essa infecção aguda e aí sim tomar a vacina. Porque quando você toma uma vacina nessa situação, né? Com febre, enfim, uma infecção aguda, a resposta de anticorpos contra o antígeno da vacina não é muito boa. Então, você tem que esperar curar e tomar a vacina. E aí, só para aproveitar aqui que eu vi que botaram a sinusite aqui. Eu posso ter uma sinusite e isso pode evoluir para uma pneumonia? É possível, né? A sinusite é uma infecção também causada pelo pneumococo, embora possa ter outros agentes, né? Vírus participam também desse processo infeccioso e outras bactérias. Então, infecções respiratórias do trato respiratório superior podem facilitar, sim, a entrada de agentes no trato respiratório inferior. Por isso que se trata, né, sinusite, né, bacteriana, quando tem aquela secreção bem amarelada, bem espessa, né, com antibiótico, né, para evitar outras complicações. Tá. E aí já falando de novo falando do Covid, né? A vacina da influenza ela não parece prevenir. Não tem nenhum estudo que prove isso ainda. Mas é extremamente a gente tomar, gente. Então tome. Sei que a gente está enclausurado, mas se der para ir tomar a vacina quando for sua hora, vai tomar. Porque pelo menos é um diagnóstico diferencial a menos que o cara vai ter que se preocupar. Sim. Entendeu? É verdade. A vacina da gripe Esse é o grande que da vacina da gripe. Ela não previne a princípio. Tá bom? Gente, olha só, conseguimos falar tudo em 1 hora hoje, hein? Você conseguiu falar tudo, eu não. Ainda tem pelo menos uma página aqui para falar. Mas... Vamos fazer o seguinte então, Felipe, já que você... é porque o que acontece? No Instagram ele corta, né? Puf. Baixa aqui de 1 hora, ele já tá me avisando que falta 1 minuto e meio para acabar. Então vou fazer o seguinte, gente, naquele nosso esquema, vou encerrar aqui o Felipe, a gente abre de novo, todo mundo volta e o Felipe volta a falar mais algumas coisas que ele ainda tem para falar, tá bom? Maravilha, Ninguém gente. vai embora, ninguém vai pro Porchat, todo mundo continua aqui. Até já, gente, vou abrir de novo, hein? Valeu, gente. Um abraço. Obrigado pelo convite novamente. Não vai embora não, vai voltar. Não, vou ficar, então não vou nem mexer no celular.